Olá, meus amores! Nem era a intenção fazer esse vídeo. Olha, vai dar 2 horas da manhã. São 1h50. Eu tava aqui, peguei uma tacinha de vinho, peguei um salaminho, tava comendo, ouvindo uma música. Eu tava ouvindo Eros Ramazzotti, tomando vinho, comendo salame. Aí, sentadinha ali na poltrona, peguei uma caneta e um papel, rascunho ainda, olha, tava todo rabiscado aqui. E peguei o verso e comecei a escrever. Comecei aqui, aí veio pra, sei lá se veio pra cá ou pra cá. Aí eu falei, nossa, aí eu peguei a outra folha e aí acabou aqui. E eu falei, vou escrever. Aí eu falei, vou digitar o texto. Só que aí eu pensei, esse texto vai ficar tão longo, ninguém vai querer ler. Então eu vou falar, vou fazer o vídeo. Então eu vou ler aqui o que eu escrevi. E depois que eu tinha escrito, então começou só, ia ser uma frase, na verdade, que eu ia colocar uma frase no papel. E acabou, eu não sei parar de escrever. E obviamente que se era uma frase não tinha título. Depois que eu acabei de escrever, eu resolvi colocar um título. E o título passou a ser A Pior Viagem Perdida. A pior viagem é a viagem perdida. A pior viagem é a viagem perdida. Às vezes, a gente deseja tanto, mas tanto uma coisa, que a gente acredita que vai insistir naquela coisa até conseguir. Nem que seja por uma vida toda. Mas, aos poucos, a gente magicamente vai se desprendendo, se desapegando, perdendo interesse, perdendo encantamento, até que um dia a gente para em uma manhã qualquer, nublada, com uma xícara de café quente, sentada na sacada e contemplando o horizonte. E a gente se dá conta, então, de que insistir tanto, e que já insistiu tanto, que desistiu. E passou tanto tempo, que o tempo passou. O encanto passou, o desejo passou, tudo passou. E o que restou foram apenas as lembranças do que tivemos apenas nos nossos sonhos, no nosso imaginário. E que já não carece mais investir tempo, empenho e dedicação. E que insistir já não importa mais. Desistir é mais inteligente que insistir. A gente não desiste porque é fraco, mas porque fomos fortes demais. A gente desiste quando olha para trás e enxerga que renunciar é mais que um ato de coragem, é um ato de respeito e amor próprio. A gente só perde, só é fraco, medroso e covarde quando desiste. Desiste sem tentar. Quando acha que é difícil, quando acha que não vai conseguir, simplesmente porque sim. Mas quando de tudo foi feito e mesmo assim a escolha, a decisão, o resultado não estava em nossas mãos. Temos que entender que não foi uma perda, foi uma jornada e que o resultado não foi o esperado. Mas que a jornada foi de uma construção incrível e que a viagem não é só o destino, mas todo o trajeto. Quem perdeu a viagem foi quem não embarcou,
e o assento ao lado, na poltrona 18, ficou vaga. Que pena! Guarde o ticket, coloque no meio de algum livro e esqueça lá, até que um dia, ao folheá-lo, encontre o ticket já amarelado pelo tempo. E então, segure o ticket em suas mãos e viaje nas memórias do que não viveu. Não embarcar é nunca ter a certeza se essa seria a viagem da sua vida ou não. A dúvida, a incerteza nunca coloca um ponto final, apenas vírgulas e reticências. De minha autoria, Gislene Teixeira, e fica aí a reflexão de tudo que a gente experiencia, que a gente vivencia, que a gente deseja ardentemente, às vezes durante anos da nossa vida. A gente dorme e acorda sonhando com conquistas, com resultados, com realizações. E você deseja tanto, mas você deseja tanto que você acredita, você sabe, você fala para você mesmo, você acredita que aquilo é para a vida inteira. Que você nunca vai desistir. Que não existe a menor possibilidade de desistir. E você continua tentando. Um dia você percebe que já não é tão assim. Que hoje você está pensando, tentando, investindo, insistindo um pouquinho menos que ontem. Amanhã um pouquinho menos que hoje. E com o passar do tempo, aquilo que era uma fixação, você para em algum momento, você fala: nossa, esqueci de lembrar. E aí você fala: como assim? Eu esqueci de lembrar disso? E com o tempo você vai vendo que você foi desapegando. E aí onde eu escrevi ali no texto, que magicamente, parece que por encanto brotou aquilo, né? Surgiu aquilo, e por encanto também a coisa faz, né? E vai, e passa. E aí você olha e você fala: eu até continuo querendo, mas se for um mero acaso, um mero milagre. Mas insistir, não mais. Já não faz mais sentido. Já não tem mais porquê. Quando a coisa passa, tudo tem um timer. E aí tem coisa que passa do tempo, passa da hora, tudo passa. E aí você fala: caramba, eu insisti tanto nisso, eu queria tanto isso, mas qual é o sentido disso? Então, como eu disse ali no texto, a gente só pode fazer o que depende de nós. Esses resultados só dependem de... A gente só pode insistir exaustivamente e não desistir quando o resultado depende única e exclusivamente de nós. Agora, quando, por mais que a gente faça
a outra parte, né, para que tenha esse resultado, não compete a nós, você fala, bom, já fiz isso, aquilo, não tem mais nada que eu possa fazer. Não depende de mim. Então, eu não vou ficar aqui, né, a vida inteira insistindo, dando murro em ponta de faca. E magicamente, Deus opera. Só pode ser Deus. Ou para quem tem outra crença aí, enfim, né? É algo divino, algo a mais, algo supremo, algo, sei lá no que você acredita. Mas esse algo superior, alguém, enfim, eu acho que magicamente faz assim, chega. E aí você, num passe de mágica, você... Não é que você desiste. Aquilo deixa de ter a importância, não é que deixa de ser importante, deixa de ter a importância que você estava dando. Continua sendo importante, mas já não merece a importância dedicada. E magicamente o tempo passa, o pensamento passa, as escolhas ali feitas passam, e um dia você fala: como assim? E lá mais para frente, porque tem o tempo, ele vai passando, obviamente, mas tem marcos, né? E aí um dia, normalmente é muito tempo depois, você fala assim, mas o que é que... E aí você lembra ou tá contando para alguém e você fala, meu Deus, o que é que eu tinha na cabeça? O que passava na minha cabeça? E aí normalmente vem um sorriso, tipo, onde é que eu estava com a cabeça, né? E aí aquilo vira só memória. Isso é ruim? Não. Isso é bom, né? É sinal de que a gente está vivo, que a gente deseja as coisas, que a gente se empenha, que a gente se dedica, que a gente investe, que a gente tenta, que a gente almeja, mas também nos ensina várias lições. Que por mais que a gente queira, por mais que a gente faça, por mais que a gente invista, por mais que a gente se empenhe, se dedique, a gente tem um limite. Da minha parte, da parte do outro, enfim, né? A gente não tem esses livros de autoajuda, esses gurus, você pode tudo que você quiser. É verdade, até a página 2. A gente pode tudo que a gente quiser. Essa é a parte que eles não falam. A gente pode tudo que a gente quiser e que depender só, única e exclusivamente de nós. Aí eu posso falar que eu posso tudo o que eu quiser, né? Dentro de todas as etapas e que dependa 100% de mim. Agora, se 1% do que eu quero depender de outra pessoa, aí eu já não tenho essa garantia. Porque por mais que a gente faça, vai ter 1% que depende do outro. E
Então, isso ensina muitas coisas. Isso ensina maturidade, isso traz, né, maturidade. Isso traz... Nossa, são tantas lições, tantas reflexões. Então, eu penso, né? Eu penso, não quer dizer que esteja 100% certo, não quer dizer que valha para todo mundo, não quer dizer que eu sou a dona da verdade, da razão, mas eu penso que a vida é essa tentativa de... É a tentativa, é o sonho, é a conquista, e a gente consegue algumas coisas e não consegue outras. Cabe a nós termos maturidade para tirar lições, para uns vão se frustrar, vamos, né? Porque onde existe expectativa e expectativa não atingida, não realizada, vai gerar frustração. Então, faz parte do... Eu vi um vídeo, acho que foi ontem, que o cara falava assim: duvide de pessoas que fale de verdade, assim, da alma, né? Do fundo da alma. Faz parte. E eu fiquei assim, falei, como assim? Eu falo muito faz parte, faz parte, né? Perdeu, faz parte, né? Não deu certo, faz parte, enfim. Porque faz parte. E aí ele falava assim, duvide muito, tome muito cuidado, fique muito atento com pessoas que têm esse discurso e acredita de fato nessa questão de faz parte. E ele disse assim, porque uma pessoa que coloca dessa maneira, faz parte, que ela acredita que faz parte, ela não tem medo de nada. Ela não tem medo de nada, ela faz o que tem que fazer. E quando dá errado, ela vai dizer, faz parte. Perdi, faz parte. E aí ele falou várias outras coisas no vídeo. E eu pensei, então eu sou essa pessoa que deve ser temida. Porque eu tento até esfolar. E depois eu falar, não deu, fiz tudo que podia, que eu podia. Faz parte. Então, eu acho que os aprendizados, as perdas, os tombos, os arranhões, as lágrimas, faz parte. Lógico que faz parte. Ou as pessoas acham que a vida é só ganhar. Antes fosse, é o que todo mundo gostaria que fosse. Só ganhar, 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 vencer, medalhas, palco, holofotes. Não é. Não é para ninguém. Só que tem as pessoas que vivem no mundo de Alice, de Bob, sei lá de onde, e que não aceitam as perdas. Eu estava refletindo ontem, anteontem, enfim, esses dias agora, que eu falei... Teve um episódio na minha vida que eu falei, perdi com glamour. Perdi elegantemente, perdi polidamente. E eu pensei, caramba, como assim, né?
Então tem aquela. E só a gente só chega nessa reflexão, nesse resultado, e um outro detalhe nessa mesma linha, a semana passada, no outro final de semana, eu estava contando uma história minha para uma pessoa e contei tudo. Passou uma semana. Eu tenho muito essas coisas de flashes. Eu fico. Tem coisas que eu não me dou conta no momento. E depois de um tempo, às vezes uma semana, uns dias, meses, às vezes anos, eu começo a lembrar de alguns flashes ou algumas frases, palavras importantes. E que eu não tinha me dado conta no momento. Então eu falo, nossa, aquela frase, aquela palavra, aquela pergunta, aquele tom de voz, aquele olhar, aquela afirmação, tal, aquele questionamento. Ah, então aquilo foi por tal coisa. Ah, então aquilo tá ligado a tal coisa. Nossa, como que eu não tinha pensado nisso? É uma coisa muito maluca, assim. Eu tenho uma. Nem deveria, né? Isso não é bom, não. Até tem um livro aqui do Augusto Cury que fala da ansiedade. Ansiedade não. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que penso demais. Então, eu penso, é a síndrome do pensamento acelerado. É, SPA. Síndrome do pensamento acelerado. Eu penso, aí eu volto lá e falo, nossa, então aquilo, daquela frase, daquela palavra. E eu vou fazendo conexões que eu falo, caracas, isso virou realmente uma teia. E, né, os psicólogos dizem, eu fiz terapia e eu lembro que a minha terapeuta, a minha psicóloga, ela dizia assim, quando a gente conta uma história que dói muito, quando eu fiz terapia, eu acho que toda a sessão eu saía chorando. Eu chorava na sessão. Bom, eu choro até com propaganda de sabão em pó, né? E eu chorava e gastava caixa de lenço todinha da psicóloga. E eu fui assim colocar o dedo na ferida quando a ferida ainda estava aberta. E aí, olha eu lembrando aqui das coisas. Eu fui colocar o dedo na ferida quando a ferida ainda estava aberta. Obviamente que doía. Obviamente que era catastrófico. E aí, eu chorava. Eu chorava. E a psicóloga, obviamente, ficava ali, né? Vai falar o quê? Só fazendo meio de campo ali, né? E eu desabava. E tinha coisas que eu não conseguia falar. Eu até queria falar, mas eu não conseguia, eu não conseguia organizar os pensamentos, porque estava no olho do furacão. Eu não conseguia construir uma linha de raciocínio para poder expressar. Então eu tinha pedaços de reflexão, mas eu não conseguia colocar para fora. E a minha linguagem eram lágrimas, né? A minha expressão,
quando eu não conseguia organizar os meus pensamentos. Era o sentimento, era a emoção, era uma mistura, era um conjunto ali de dores. E eu chorava. E passou o tempo, terminei ali, depois eu voltei para terapia, depois de um tempo, que já estava em outro momento, o olho do furacão já tinha passado. E enfim, no outro momento que eu voltei, já era com uma outra psicóloga, ela trouxe a seguinte questão: quando a gente consegue e eu, em determinado momento, eu falei, olha, é assim. E eu falei assim, sabe que quando eu fiz terapia, lá quando eu estava no olho do furacão, eu não conseguia falar isso aqui que eu tô te falando agora. E ela falou assim pra mim, quando a gente não consegue organizar, né, estruturar, digerir, colocar para fora, é porque realmente você está no olho do furacão, aquilo está doendo muito. Quando você já conseguiu organizar aquilo, você conseguiu estruturar, você conseguiu digerir, é quando você consegue contar sem dor. E naquele momento, eu falei assim para ela, eu consigo te contar, lá atrás eu não conseguia expressar, eu não conseguia organizar. Agora eu consigo organizar, consigo te contar, mas dói. E aí ela falou assim, um dia, é a história do tempo que eu escrevi. Ela falou assim, um dia, o dia que você conseguir contar, ela falou, são várias etapas, Gislene. O dia que você conseguir contar sem doer, aí você tá curada. Sem chorar, porque nesse segundo momento eu organizava, eu contava, ainda doía e eu chorava. Com o tempo, eu fui contando a mesma história, porque uma parte dessa história eu contava e conto em palestras, a história da minha vida, eu contava em palestras para ajudar outras mulheres a passar pela situação que eu tinha passado. E eu falava assim, e aí eu contava, já conseguia falar, sem chorar, mas com nó na garganta. Com o passar do tempo, a coisa foi melhorando, o tempo foi passando, foi melhorando. A semana passada, eu contei a mesma história para uma pessoa. E eu falei, como se eu estivesse falando, então, vai chover amanhã. Passou. Quando foi ontem ou anteontem, que eu falei, nossa, eu contei aquilo e saiu tão, como se eu estivesse falando de vai chover amanhã. Eu não senti nada, eu não senti, cicatrizou. Realmente cicatrizou. Então, esse processo que a gente tem, que a gente vai passando por ele, são etapas, desde tudo, as desistências, as insistências, as perdas, os erros, as falhas, os insucessos, as quedas, os arranhões, eles fazem parte, as frustrações, as lágrimas, fazem parte. E a gente precisa não, né? É bom que, enfim,
Cada um vai saber o que é, né? Eu não posso colocar precisa como se fosse uma regra. Enfim, eu não gosto do termo é bom que. Eu aprendi lá há uns 30 anos, é bom que. Eu falava muito é bom que. Até que uma psicóloga virou para mim e falou assim: é bom para quem? Gislene, é bom para quem? Aí eu fiquei com aquela cara de paisagem assim, olhando para ela. E falei: é bom para mim. Ela falou: então você tem que falar, né? Porque quando você fala assim, é bom que, é bom para quem? E aí, enfim. Então toda vez que eu falo é bom que, se eu estiver falando assim, né? Palestra, aula, entrevista, enfim, eu falo, eu normalmente eu começo e eu breco ali. Ou se eu concluo, eu falo, bom, tem que ver é bom para quem, né? Então tem essas reflexões que são pedacinhos, né? Uma palavra aqui, uma palavra ali, um aprendizado aqui, outro aprendizado ali, e a gente vai organizando, vamos. Frustração não é bom, óbvio que não. Mas o mundo cor-de-rosa ele não existe. Engana-se quem acredita que o mundo cor-de-rosa de Alice ele não existe, tá? Sinto em lhe informar. Mas, como eu disse, frustração obviamente não é bom. Mas, se aprendermos a tirar lições delas, das frustrações, a gente pode crescer muito, a gente pode aprender muito, a gente evita tantas outras quedas, machucados, arranhões, decepções, tristezas, lágrimas. Que aí quando passa, quando cicatriza, quando você consegue expressar, quando você consegue organizar, quando você consegue falar, expressar, contar, falar, lembrar, falar sem dor, sem lágrima, sem nó na garganta. Aí você olha, isso pode durar uma eternidade, né? Principalmente se você não for fazer terapia, se você não buscar ajuda profissional, enfim, aí vai durar a vida inteira. E se você não procura aprender com o que aconteceu, com isso que te feriu, com isso que te machucou, você vai sangrar. Aquele machucado vai continuar doendo e vai continuar sangrando. E sabe qual é o problema? Vai doer em você e você vai sangrar em cima do outro, que não tem nada a ver com as suas dores, com as suas feridas, com os seus machucados. E com isso, você cria um ciclo, um rol de amargura, de desencanto, de frustração e que não cura nunca. É por isso que a gente precisa buscar ajuda, buscar terapia, buscar recursos, ferramentas, aquele conjunto, aquele combo de autos que eu sempre falo, autoconhecimento, autoimagem, amor próprio, autoestima, autovalor, autorresponsabilidade, auto tudo, que a gente começa a olhar pra gente, cuidar da gente, entender que nós somos responsáveis por nós, que não existem culpados, como eu disse, que toda intenção é positiva, mas nem todo o resultado dessa intenção é positivo. Então, e quando a gente aprende, caracas, é tão gratificante que a gente quase que agradece pelas mazelas que aconteceram na nossa vida, pelas pessoas que puxaram nosso tapete,
pelas pessoas que nos apunhalaram pelas costas, pelas pessoas ingratas, pelas pessoas que nem vale a pena ficar aqui nomeando, lembrando, classificando, categorizando. Mas que foram essas pessoas que te colocaram numa situação difícil, e seja ela qual for, tá? De relacionamento, profissional, financeiro, de amizade, seja lá o que, familiar, seja lá o que for, mas te colocar numa situação delicada, difícil, singular, e que você olhou e falou: e agora? Tô no mato sem cachorro agora. E aí você fala assim: eu tenho que sair daqui. Eu não nasci nessa situação. Eu não estava aqui e eu não vou ficar aqui. Fácil não é. Se alguém disser para você que é fácil, está tentando te iludir. Fácil não é, mas é possível. E aí eu volto para o que eu falei agora há pouco. Querer é poder, desde que tudo esteja em suas mãos, o 100% esteja em suas mãos. Se tiver aí 1% que não depende de você, você vai conseguir, né, êxito em 99%. Mas não vai completar os 100%. E o resultado depende desse 100%. Mas a boa notícia é o seguinte: você pode não conseguir o resultado esperado, o que você deseja, porque você não conseguiu chegar no 100%, porque 1% dependia de outra pessoa. Então, você vai dar com os burros na água. Porém, você se empenhou, você se dedicou, você fez tudo. Você fez das tripas coração nos seus 99%. Acredite, nunca, absolutamente nunca é em vão. Esses 99% é o que vai te colocar em outro nível, em outro patamar. Vai te colocar degraus acima do que você estava. Quando as pessoas têm algumas coisas que as pessoas falam, que você fala, vamos pensar, né, gente? As pessoas falam assim: ai, deu tudo errado, meu casamento, meu trabalho, meu não sei o que, agora eu tenho que começar de novo, vou começar do zero. A gente nunca começa do zero numa situação dessa. Tentou, fez, mas não deu. A gente não começa. Eu vou tentar de novo, fazer umas modificações, tal. Eu vou tentar de novo. A gente nunca começa do zero. A gente começa sem nada, entre aspas, esse zero entre aspas, mas a gente começa com uma bagagem extraordinária, que a outra pessoa que não passou por aquilo, aí sim ela está começando do zero. A gente começa com uma bagagem, a gente começa com experiência, a gente começa com aprendizados. A gente já sabe onde estão enterradas as minas. E a gente aprende a contornar. Então a gente começa do zero com uma vantagem incrível. E isso é mentalidade.
Você pode pensar, estou começando do zero e se colocar no papel do zero, ou você pode dizer, eu vou começar de novo, sem nada a não ser a minha experiência. E o que vale? Quanto vale a sua experiência? O tanto que você dá valor a ela. O que você aprendeu com seus erros, com seus tombos, com seus arranhões, com as suas cicatrizes, com seus machucados, com os seus tombos? O que você aprendeu com as pessoas invejosas, falsas, traíras, que caminharam com você, que puxaram seu tapete, que te apunhalaram pelas costas? Aí a gente entra, eu trago aqui a questão a reflexão do perdão. Tem gente que fala, eu não vou perdoar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu tenho um vídeo antigo que eu falo o seguinte, que foi até uma questão que me trouxeram e eu fiz o vídeo. Que a pessoa fala, mas meu marido me traiu, errou, não sei o quê, a sogra, a cunhada, sei lá eu quem, não lembro mais da história. E você ainda tá me falando, Gislene, que eu tenho que perdoar? E aí eu falei, olha, hoje você não consegue. Eu espero que um dia você consiga. E aí eu disse o seguinte, e eu aprendi isso. Eu aprendi o que eu conto para vocês, o que eu trago aqui para vocês. Hoje ainda... Hoje não, porque agora já são 2:30 da manhã. Então foi ontem. Eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim para mim. Enfim, tava falando de trabalho, de vídeo, de tudo isso. E ela falou assim para mim, falou muitas coisas e ela falou: eu não sei exatamente qual é o seu objetivo com os seus vídeos, mas eu sei. Ela falou: eu não sei se é divulgar o seu trabalho, enfim. Ela falou assim: mas eu sei que você ajuda muita gente. E o que eu falo aqui para vocês, claro que também é uma forma de divulgar meu trabalho. As pessoas me enxergam, as pessoas me veem, as pessoas sabem que eu atendo, sabem com que eu trabalho. Claro que isso traz clientes, claro que isso gera receita, obviamente. Mas também ajuda, e essa amiga até levantou essa questão, ajuda aquela pessoa que não pode pagar, que não tem o recurso financeiro para me pagar, mas que de alguma maneira ela tem algum ganho aqui. E muito do que eu passo aqui nos vídeos, como esse, por exemplo, eu compartilho aquilo que eu vivenciei. Não só o que eu estudei, não só o que eu estudei na academia, na faculdade, teses, livros, cursos, mas uma parte do que eu vivi. E aí quando eu falo, por exemplo, que a gente tem que se curar, é isso. Por exemplo, eu falo muito de terapia, né? Eu super recomendo, depois teve uma época que eu parei, voltei, parei, né? Enfim, essa semana, por exemplo, sexta. Ontem foi segunda, então foi sexta. Fui pra terapia, e aí as fichas vão caindo, de coisas, você fala, ai meu Deus, você sai até tonto da terapia. E ok,
né? E é para isso mesmo. Então, eu faço terapia, eu acho que todo mundo, 100% das pessoas tem que fazer terapia. Terapia não é coisa de doido, terapia não é coisa de maluco, de doente, de nada disso, como muitas pessoas no passado pensavam, e ainda tem gente que pensa. Muito pelo contrário, a gente faz terapia justamente para não ficar maluco, a gente faz terapia para não adoecer mentalmente, a gente faz terapia para que a gente possa se entender. Então, é para isso que a gente faz terapia. A gente faz terapia para conseguir organizar as coisas, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções. A gente faz terapia para se entender. E por isso a gente tem que fazer terapia sem que tenha um problema pontual. Terapia, na minha concepção, é um trabalho no sentido de um atendimento, é prévio. Sabe quando você leva o carro no mecânico para fazer uma... Ai, como é que chama? Preventivo, sabe? Ah, eu trouxe aqui para fazer uma revisão preventiva. Ah, mas qual é o problema? Não tem problema ainda. Eu quero justamente que você veja tudo aí, olhe todas as mangueiras, todos os filtros, olha tudo aí, justamente para não ter esse problema, né? Para não me deixar na mão, não me deixar na estrada. É justamente para isso que a gente faz terapia, para que a gente não adoeça, para que a gente não fique na mão, para que a gente não fique, sabe, largado aí. E então o que eu trago aqui é isso. É para que vocês pensem, reflitam, aprendam e não entender. E aí, enfim, né? Cada um, mas meu ponto de vista, a forma que eu reajo, que eu funciono, é aprender com os meus erros. Aprender com o que as pessoas fizeram comigo. E aí tem uma frase do Sartre que ele diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. E isso é fantástico, né? O que fizeram comigo? Tá. E o que é que eu vou fazer com isso que fizeram comigo? É isso. É isso. O que é que você vai fazer com o que fizeram com você? Hoje eu vi uma frase de um colega no Facebook que ele disse assim, ele escreveu assim: eu espero, eu desejo, não lembro exatamente os termos, mas eu desejo que você se cure ou que Deus te cure. Putz, eu não lembro. Daquilo que você não conta pra ninguém. Que você não conta, que você não contou, que você não compartilha, enfim. Eu espero que você se cure, se livre, se resolva daquilo que você não conta pra ninguém. Eu achei a frase fantástica, porque todo mundo é assim. Todo mundo tem uma coisa que você não conta pra ninguém. Pode ser um medo. A semana passada eu estava com uma pessoa conversamos. Chegou numa situação de relacionamento. Aliás, estávamos conversando sobre isso. E eu falei: sabe por que você age assim nos seus relacionamentos? É por conta disso e disso que você tem, é esse medo aqui. Você tem medo de quê? E conversando, eu falei assim: é desse medo. Por isso que não passa, seus relacionamentos não vão adiante. Ixi, quase que eu derrubo água. Então, a gente tem
Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Aquele medo que paralisa. Se bobear, ele paralisa a vida inteira, a vida toda, as áreas, né? Ou ele vai paralisar um pedacinho ali, uma área. Todo mundo tem um medo. E quanto maior esse medo, ou o resultado desse medo, menos pessoas ou ninguém vai ficar sabendo. Vai ser aquela coisa que você é um livro aberto, mas aquela situação é você e Deus. Que quando você fala assim, eu não sei qual é a relação de vocês com Deus, ou com a religião que vocês têm, ou a religiosidade. Eu aprendi, eu não sou da pessoa mais religiosa da face da terra, tá? Mas eu aprendi a conversar com Deus todos os dias. E eu aprendi uma coisa que eu achava que eu nunca ia saber fazer. A minha sogra, não existe ex-sogra, né? Hoje ainda a gente estava falando isso lá, os meus colegas do direito estávamos falando sobre isso. Não existe ex-sogra. Eu até poderia falar minha ex-sogra, não porque eu separei, mas porque ela faleceu. Mas a minha sogra, ex-sogra, falecida sogra, ela me dizia assim, a minha ex-sogra, antiga sogra, eu tive momentos vários com ela. Passamos mais de 2 décadas e meia juntas. 2 décadas e meia juntas. Claro que eu tive uns arranca-rabos com ela, briguei, fiquei de mal, fiquei de bem. E me tratava como filha. Olha, não é porque eu separei, muito menos porque ela faleceu, mas enfim, não dá para falar mal da minha sogra. Foi uma pessoa interessante, né? Tinha os defeitos, obviamente, como todo mundo, mas me ensinou um mundo de coisas. Um mundo de coisas. Em todas as áreas que vocês possam imaginar. Tudo, tudo, tudo. Desde tudo, como se portar, como vestir, como perfumar, como falar, como tudo, tudo que vocês possam imaginar, a minha sogra me ensinou. Cozinhar, umas comidas finlandesas, me ensinou a cozinhar estas comidas. A gente ria de chorar, fazer xixi na calça e oh, meu Deus. E o ponto que eu quero chegar, ela era muito religiosa. E ela foi me ensinando aos pouquinhos a ter a mesma fé que ela.
E eu lembro que ela falava umas coisas e eu falava, imagina, ah não, daqui, para com isso. E ela nunca desistiu ela não me impunha, não era isso, mas ela nunca desistiu de me trazer essa questão religiosa, mesmo eu sendo toda avoada assim. E ela falava assim para mim, algumas vezes eu fui com ela até a igreja, conversava, e ela falava assim para mim, eu tenho uma intimidade tão grande com Deus, que eu converso com Deus como se, e ela falava como se não, ele é, mas como se ele fosse meu amigo. Um amigo tão íntimo que eu posso contar todas as minhas intimidades. Mesmo porque, Gislene, ela falava para mim, ele sabe de tudo. E aí ela falava assim, ó, lá vou eu chorar. E aí ela falava assim, a gente não precisa, não deve, não faz sentido ter vergonha de Deus, de conversar com Deus, porque Ele sabe tudo o que passa no nosso coração. E aí ela falava assim, quando você estiver angustiada, com medo, assustada, com um problema, ou quando você quiser agradecer, quando você estiver feliz, enfim, em todos os momentos, ela falava assim, se ajoelha. E se você não puder ajoelhar, você conversa onde você estiver. Você pode conversar em voz alta ou você pode conversar mentalmente. Mas converse como se Deus estivesse sentado aí no sofá do seu lado. Abra seu coração e fale tudo para Ele, porque Ele já sabe tudo que você está sentindo. E aí, aos poucos, eu fui entendendo o que ela queria me dizer. E eu cheguei num ponto, e eu tô falando isso porque eu tava falando dos medos, aqueles que veio da frase do colega no Facebook, que eu espero que você consiga resolver, se curar, acho que era se curar que ele escreveu, de tudo aquilo que você não conta pra ninguém. E todo mundo tem aquilo que a gente não conta pra ninguém. Mas a gente, eu acho que pode conversar com Deus. Dependendo da sua religião, da sua religiosidade, da sua crença, você pode achar que não resolve nada. Aí é com você. Mas, quando a gente não consegue resolver por nós, quando a gente não consegue resolver na terapia, quando a gente não consegue resolver de outro jeito, o que é que nos sobra? Ou a gente recorre à fé, ou a gente vai por aquela frase, o que não tem remédio, remediado está. Mas desistir não é uma opção enquanto existe uma luz no fim do túnel. Mas se essa luz se apagar, deixa apagado. Tem coisas que dói, só você sente. Dessas coisas que você não conta pra ninguém, você fala, ai, né?
um dia, quando para de doer, é porque era para ser assim. Pois é, falei, eu só ia ler o texto, mas senti aqui em falar. Deve servir para alguém esse vídeo. Como tantos outros já serviram para tantas outras pessoas que eu não faço nem ideia e que depois vem contar, sabe, você me ajudou. Não é raro virem me dizer, nossa, eu quero te agradecer porque você me ajudou muito. Muitas vezes é assim, né? Nem te conheço, como que... Não, porque eu assisti o vídeo, porque me mandaram, porque eu vi, porque... Né? De repente, tudo isso que eu falei aqui sem intenção, pode ser que alguém valide. Então, voltando aqui para o título do texto, a pior viagem é a viagem perdida, é aquela que você não fez. E lembrando, mesmo que você recomece, nunca é do zero. Porque recomeçar é começar de novo. E quando a gente começa de novo, a gente já tem uma bagagem aí. E nessa bagagem a gente traz experiência, aprendizado. Como eu disse, a gente já sabe onde não pisar, porque tem as minas enterradas ali. 2:07. Amanhã eu acordo cedo. Tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa aí. Amanhã tem atendimento até depois das 10 da noite. Então, é isso. Bora dormir, né? Bora. Boa noite para vocês. Bom dia, sei lá o que a gente diz essa hora. Fiquem bem e aprendam isso. A gente nunca recomeça do zero. E como eu sempre falo, as coisas só terminam quando acabam. E quando acaba, às vezes a gente acha que acabou e não acabou, viu? Às vezes a gente coloca um ponto final, fala, agora acabou. Ponto. Viramos a página. Nem sempre é assim. Às vezes, a gente acha que é assim, mas aquele carinha lá de cima, ele fala, te enganei, bobinha, era só uma brincadeira, era só um teste para ver como você ia reagir. Era só, eu fiz um vídeo, eu fiz um texto lá no Facebook, lá no Face, que eu falei que quando a gente nasce, eu acho que Deus faz uma planilha de Excel para cada um de nós, com várias colunas do que a gente vai passar e as fases da nossa vida. E tem uma coluna que deve estar escrito livre-arbítrio, que é só para a gente achar que a gente faz o que a gente quer. Deus fala, sabe quando você vai avançando a fase assim do joguinho? Livre-arbítrio, agora é comigo, eu faço o que eu quero. Aí Deus deixa a gente fazer o que quiser. A gente faz tudo que acha que deve fazer, mete os pés pelas mãos, faz um monte de besteira,
toma um monte de decisão, aí Deus fica só olhando assim, só monitorando. Determinado momento, e às vezes a gente fica ali durante anos com o nosso livre-arbítrio. E aí tem hora, aí chegou no limite, Deus fala, bom, já se divertiu, já achou que fez as suas escolhas, já tá aí felizona. Agora, deixa eu voltar aqui, te colocar nos eixos. Isso que você fez aí, o seu livre-arbítrio, não é esse o seu caminho, o seu destino. Deixa eu desfazer. A gente vai ter que desfazer esse trem aqui. Deixa eu te voltar, colocar você de novo na linha aqui, no que eu planejei para você. E aí, aquilo que a gente tomou de decisão, que fez, que meteu os pés pelas mãos, que decidiu, que terminou, que começou, que fez um monte de coisa, Deus vai lá e ó, ô bonita, próxima coluna aqui, agora é comigo de novo. Daqui a um tempo eu te dou o benefício do livre-arbítrio de novo. Agora é comigo. E aí aquilo que você achou que ponto final acabou, Deus coloca na próxima coluna e você fala, ih, cara, de novo? Mas mas Deus, não tinha acabado? Ele fala, não. Você que achou que tinha acabado. Você que decidiu aí por você, quando você estava aí na fase da brincadeira aí do livre-arbítrio. Eu é que vou dar a palavra final, se acabou ou não. E não acabou. Então, é bom ficar aí, ó, pianinho, porque nem tudo é exatamente o que parece ser. Agora sim, 3 para as 3. 2, acabou de virar 2 para as 2 minutos para as 3 horas da manhã. Beijo, 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 beijo para vocês.